está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas. Fala galera, eu sou o Luiz e para quem é da periferia, todos os momentos são turbulentos, mas somos especialistas em empreender nas crises. Boa, eu sou Jennifer Rodrigues e empreender é surfar entre uma turbulência e outra. Eu sou Ana Fontes, estou com muito prazer de estar aqui com vocês e para mim a gente está numa mega tempestade, mas não estamos no mesmo barco não. Boa, Ana, boa. Muito bom. Você está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas. Fala galera, eu sou Jennifer Rodrigues, sócia fundadora da Empreende Aí e vou estar junto com o Luiz entrevistando empreendedoras e empreendedores incríveis para levarmos conhecimento prático e gratuito direto no seu ouvido. Salve galera, eu sou o Luiz Coelho, também fundador da Empreende Aí e aqui na Empreende Aí Cast vamos sempre priorizar uma linguagem simples e descomplicada para discutirmos os assuntos do universo do empreendedorismo. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Empreende Aí Cast, o podcast de empreendedorismo voltado para você que está no corre de empreender nas periferias do Brasil, e aqui a gente vai falar sobre como você pode melhorar o seu negócio na prática, sempre com outras empreendedoras e outros empreendedores, contando suas experiências de como estão desenvolvendo seus negócios. Esta temporada de 8 episódios voltadas ao empreendedorismo feminino nas quebradas conta com o apoio dos nossos parceiros da IFC e do Itaú Mulher Empreendedora, que tem como objetivo impulsionar as mulheres e mudar o mundo por meio dos negócios com alto potencial de transformação socioambiental, que acreditam no combate à desigualdade de gênero através do empreendedorismo e do empoderamento financeiro. E agora eu vou chamar um dos blocos aqui do programa que eu mais curti, que é o Solta a Voz. Em todos os episódios a gente vai ter esse bloco, que é um espaço onde as ouvintes das empreendedoras vão poder falar sobre quem elas são, sobre quem são seus negócios e com o principal objetivo ser uma grande vitrine aí, um grande espaço para elas divulgarem os seus trabalhos. Então, vai lá galera, solta a voz. Solta a voz! Olá, meu nome é Bia Diniz, eu estou empreendedora social na Cruzando Histórias, que é uma organização que atua pela causa do desemprego. Na CH nós escutamos, apoiamos e desenvolvemos pessoas, em especial mulheres, que precisam e querem se reencontrar no mundo do trabalho. Olá, meu nome é Suelen Ingrid, eu falo da Bela Vista, do centro de São Paulo, e eu sou empreendedora criativa na marca Afroish Concept, que é uma marca de moda afrocontemporânea sustentável, em que eu utilizo resíduos têxteis com reaproveitamento de matérias-primas para poder criar peças novas, utilizando os tecidos africanos no designer dos meus produtos, para poder trazer representatividade cultural para a população preta. Sendo assim, eu trabalho com uma moda inclusiva que a proposta é subverter o padrão de moda eurocêntrico que existe. Solta a voz! Momentos turbulentos, crises econômicas, pandemias que surgem aparentemente do nada e criam momentos de uma instabilidade geral. Mas se você é uma pessoa que empreende nas periferias ou uma mulher empreendedora, nossa pergunta é: qual momento não é turbulento? Hoje vamos falar sobre como empreender e gerar renda em momentos turbulentos e instáveis como esse que vivemos nesse 2020, ano em que todos precisamos fazer adaptações bruscas em nossas vidas e também nos nossos negócios. Esse deve ser um dos aprendizados mais importantes, pois vivemos em um mundo cada vez mais rápido, complexo e menos estável, onde os momentos de turbulência são cada vez mais constantes e podem acontecer por diversos motivos, sejam eles devidos a novas tecnologias, por motivos políticos, mudanças climáticas ou crises de saúde pública, como essa que estamos vivendo em 2020. O fato é, mesmo que momentos de crise, precisamos seguir correndo atrás dos nossos sonhos e empreender, ou até mesmo buscar outras formas de gerar uma renda extra para manter nossas contas em dia, não é mesmo? E para falar desse tema com a gente hoje, nós temos ela, uma das pessoas que mais respeitamos quando o assunto é falar sobre fomento ao empreendedorismo feminino no Brasil. Sim, Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, uma rede que reúne mais de 750 mil mulheres em todo o Brasil. Seja muito bem-vinda, Ana. Gratidão por estar aqui conosco. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O papo tenho certeza que vai ser muito gostoso.
Show de bola! E para a gente começar, conta um pouquinho para a gente quem é a Ana Fontes como mulher empreendedora e como foi a sua inspiração para criar a Rede Mulher Empreendedora, pode ser? Pode, claro. Vamos falar um pouquinho do começo de forma bem resumida. A Ana Fontes é um kit completo. Eu sou mulher de origem negra, nordestina e criada na periferia de Diadema. Então, por isso que eu falo que eu sou um kit completo, né? Estudei minha vida inteira em escola pública, passei por todos os perrengues e dificuldades, né? Que uma família de nordestino de 10 filhos passou, né? E ainda passa. Eu fui criada nessa família com muita dificuldade, não é para romantizar a história de dificuldade, tá, gente? É só para dizer o quanto a nossa vida não é tão simples. Então, assim, depois eu consegui estudar, consegui uma formação e trabalhei boa parte da minha vida, da minha carreira no ambiente corporativo. Trabalhei na área de marketing e comunicação, que são as minhas áreas de formação. Em 2007, eu resolvi pedir para sair da grande corporação que eu trabalhava, resolvi empreender, dei o meu salto de fé para tentar abrir um negócio em 2008, cometi todos os erros possíveis e imagináveis e acho muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas só falam da parte boa, não falam da parte ruim. E no meio desse processo de erros, acertos, sociedade que não deu certo, uma coisa que foi para lá e que veio para cá, veio a inspiração de criar a Rede Mulher Empreendedora, que começou como um movimento. Na verdade, ela não foi um negócio durante 3 anos, era algo que eu fazia à noite, nos finais de semana, para ajudar outras mulheres que, como eu, estavam empreendendo, mas que não se enxergavam no ambiente empreendedor. A gente só olhava, né, mesmo em todos os ambientes que eu ia, só olhava, a maioria eram homens. Então, a rede surgiu dessa necessidade, da minha necessidade, de várias outras mulheres, e hoje está aí, 10 anos depois, muita ralação, muito tombo, muito vai e volta, muito sobe e desce, escorrega, se esconde, faz um monte de coisa. E a gente está aí hoje como referência de apoio a mulheres que têm micro e pequenos negócios no Brasil inteiro e também fora do Brasil. Que história, que mulher, hein? A Rede Mulher Empreendedora é de verdade uma grande inspiração para o que a gente faz aqui na Empreende Aí, sem nenhum tipo de demagogia. A gente é muito chato para elogiar. Eu, principalmente. Ai, que delícia, me sinto mais feliz ainda. Porque a gente vê muita coisa sobre empreendedorismo que às vezes que a galera chama de empreendedorismo de palco, né? Não traz aquele apoio real, e é isso que a gente acredita, e a gente consegue ver isso na Rede Mulher Empreendedora, que é uma referência pra gente, e você também. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Estou rasgando seda desde os 5 minutinhos ali antes de começar o podcast. E eu estou abrindo o coração dizendo que, de fato, você é mesmo uma referência pra gente. E eu queria que você compartilhasse com a gente quem são as suas referências quando a gente fala de empreendedorismo. Nossa, que pergunta difícil, mas eu tenho, sim, várias referências bem importantes, principalmente pessoas que empreenderam não necessariamente em abrir um negócio. Às vezes, empreender não tem só a ver com abrir uma porta, abrir algum negócio, né? Perfeito. Eu super admiradora da história da Irmã Dulce, eu acho que ela tem uma história não só de religião, mas assim, de tentar mudar as coisas, né? Olhar com propósito para aquilo que ela estava fazendo. Sou assim, fico super emocionada com a história do Mandela. Eu tenho assim, uma vez eu tive a oportunidade de ir até a África do Sul, eu tive 2 ocasiões que eu fui até lá e eu confesso que eu não conseguia parar de chorar, porque realmente é muito forte, né? Você entender a história, entender tudo que se passou. Adoro a história da Oprah também, claro que eu estou falando aqui, parece que são histórias assim, gigantescas, mas também gosto muito de histórias incríveis aqui do Brasil, pessoas como vocês que estão fazendo a diferença, a Lisandra que está fazendo a diferença lá em Paraisópolis, a Rúbia, enfim, várias pessoas que estão criando coisas pelo Brasil afora, que para outras pessoas, às vezes, de fora dá a impressão, tá fazendo alguma coisa, fazendo um negócio aí. Vocês estão fazendo uma transformação absolutamente incrível. É nessas pessoas que eu me inspiro, assim como, obviamente, no meu pai e minha mãe, que empreenderam, né, saindo do sertão de Alagoas para vir para São Paulo com 8 filhos, porque tiveram 10, mas 2, infelizmente, morreram lá. Então, assim, para mim, isso é a maior forma de empreender na vida, né?
você dar um salto de fé e ir para um lugar que você não conhece, que você não tem referência, você não sabe onde você vai morar, você não sabe o que você vai fazer. Para mim, empreender tem a ver com isso, né? Se jogar, fazer esse salto de fé. E eu tenho muita gente. Claro que tem a Luísa Trajano, que é uma super empreendedora, a Sônia Rez, tem todas essas, né? A própria Zica e a Leila da Beleza Natural, tem várias outras, né? Hoje a gente, felizmente, tem mais referências do que quando eu entrei nesse ambiente há 13 anos atrás. Então é muita gente que me inspira. Boa, tem bastante referência aí para os nossos ouvintes irem pesquisando e procurando quando acabar de ouvir esse episódio. Não sai procurando agora não, espera terminar. É isso aí. E Ana, eu gosto muito que você foi trazendo várias referências. Eu sempre penso que as referências são meio que um Frankenstein, né? Você pega a coragem de um, a atitude de outro, a inovação de outro, a força daquela mulher, a inteligência de outra, a capacidade de execução de outra. E aí a gente vai montando meio que o nosso Frankenstein ali de referências e vai tirando também as coisas ruins que essas referências fizeram, né? Sem abolir, claro, mas sabendo que não é o exemplo ruim que eu vou seguir daquela pessoa, mas o que ela fez de bom, porque tem muita gente que a gente gosta e acaba fazendo algumas coisas que são bem zoadas às vezes, né? Mas muito legal saber das suas referências. Somos seres imperfeitos, né? Então, perfeito. Assim, a gente não tem... Todo mundo, vocês são, todos somos seres imperfeitos. Nem sempre a gente vai fazer tudo da forma certa. A gente quer muito fazer, trabalha muito para fazer isso, mas nem sempre a gente consegue. A gente erra e acerta. Eu espero que na maioria das vezes eu acerte. Porque, assim, para até fazer jus aos nossos valores, né? Então, acho que é bem importante. Perfeito. É um trabalho constante da gente se revisitar também, né? Porque é uma linha muito tênue, né? Para avançar alguns limites do outro, né? Acho que é importante sempre a gente criar essa consciência e referências de alto impacto aqui. Gostei de ver. E eu gostei de ver também que você é alagoano, os meus pais também são de lá. Olha só que coincidência. Terra que coisa gostosa. Comidas maravilhosas, praias maravilhosas. Privilégio de vocês. Privilégio. Eu falo para minha mãe, meu pai já faleceu há 2 anos, mas assim, eu falo sempre para minha mãe, como que a senhora tirou a gente daquele paraíso para a gente morar a vida inteira na cidade mais violenta do Brasil, porque durante 20 anos Diadema foi a cidade mais violenta do Brasil. Eu falo, onde a senhora estava com a cabeça? Porque não escolheu outro lugar. Ela fala, mas minha filha, a gente tinha uma tia lá, um parente lá, que ia receber aquelas histórias de nordestino mesmo, como sua mãe, como a minha e todos. Busca por melhores oportunidades, né? A história de muitos, né? Quando a gente fala, né, de empreendedorismo feminino periférico, a gente sempre gosta de abrir uma reflexão, né? Que ele é totalmente diferente, né, do empreendedorismo feito por homens de classe média alta com maior renda. Né? E as estruturas de apoio para empreender são totalmente diferentes também, né? E aí minha pergunta para você, Ana, é: empreender no dia a dia para uma mulher da periferia é o equivalente a empreender feito pelos, né, os homens de classe média em momentos turbulentos, ou tem uma diferença aí? Diferença gigantesca. É assim, como se fosse, sabe, um viaduto, uma coisa gigantesca. Né? Você ser um homem branco, de classe média, com uma família estruturada, né? Com todas as coisas organizadas, podendo fazer a sua faculdade, não ter que trabalhar junto, como a maioria de nós faz, né? E como uma parte de nós tem condição de fazer a faculdade, a grande maioria não tem nem essa condição. Quando eu fiz faculdade, não tinha nem ProUni, nem FIES, nem nada disso. Ou você arrumava um jeito de você fazer, ou você não tinha condição. Então, era a minoria da minoria da minoria. Então, quando você olha para o homem branco de classe média, e eu acho até curioso, porque às vezes eu vejo histórias de sucesso, eu consegui empreender, fiz minha faculdade, fui para Stanford, voltei e tive uma ideia de negócio, aí eu criei um negócio, meu pai me deu R$200 mil para eu começar o negócio. E eu acho sensacional essas histórias, né? Porque, assim, gente, assim, não desmerecendo o esforço, né? Mas, cara, vai olhar o que é uma mulher na periferia, não tendo creche, não tendo onde deixar as crianças, fazendo as creches populares, né? As pessoas que olham, um olha a criança do outro,
tendo que fazer o que a gente chama de civirologia, né? De estar ali 24/7 ligada no negócio, é o negócio que bota comida dentro de casa, é o negócio que faz a diferença no dia a dia, e associada a todas as questões de negócio, que é uma coisa que eu tenho batido muito ultimamente, você tem a violência doméstica, você tem a falta de equilíbrio entre o trabalho, entre homens e mulheres, e quanto mais periférico e menos condição essa violência é maior, e quanto mais periférico e menos condição, esse desequilíbrio entre o trabalho doméstico é maior. Isso, infelizmente, é uma triste realidade. E a gente tem que colocar tudo isso no caldeirão do negócio, porque ela não consegue ser uma mulher de negócio separado do ambiente da casa dela, da realidade da família. Eu acompanho milhares de mulheres nesses 13 anos, não tem como. Eu mesmo tendo vindo da periferia, não existe essa separação, né? Você tem que o tempo inteiro ficar ligada, o tempo inteiro buscar solução. Eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe foi uma empreendedora, costureira. Meu pai também foi torneiro mecânico, depois empreendedor. Teve aqueles botequinhos, sabe, de periferia, aqueles barzinhos de periferia. Então, assim, o se vira nos 30 para colocar as coisas para dentro e, ao mesmo tempo, lidar com a realidade familiar, porque você tem problema, você tem questões de filhos, questões que você tem que cuidar, olhar que escola. Eu nunca tive um acompanhamento escolar de pai e mãe, porque não era possível fazer isso. Eu não falo isso com tristeza. Eu falo isso porque é a realidade da maioria das pessoas, né? Que não tem condição de parar ali para ficar olhando a lição do filho. Que tem que, na verdade, fazer as coisas acontecerem para ter comida em casa. Então, acho que tem um abismo muito grande em quem empreende vindo dessa realidade mais privilegiada, entre quem empreende para poder colocar comida em casa. Né? Então, acho que as diferenças são grandes, a gente tem desde essas diferenças que eu falei de equilíbrio, não ter dinheiro, ter que pagar os boletos do mês com o próprio negócio, fazer as coisas acontecerem, é uma diferença abissal. Então, quando eu vejo as pessoas falando assim, ai, putz, que legal, aquele cara de sucesso virou uma startup que recebeu 1 milhão de investimento, acho tudo lindo, né? Mas eu acho mais lindo quando é uma mulher que é mãe, que é periférica, que está ali fazendo as coisas acontecerem. Para mim é muito mais bonito, não é bonito, mas é muito mais, eu dou muito mais valor e reconhecimento para esses casos. Não que eu desmereça os outros, mas eu fico assim, nossa, minha heroína é uma pessoa que realmente está conseguindo fazer as coisas acontecerem. São universos totalmente distintos, né? E pontos de partidas diferentes, né? Exato. Exato. As pessoas falam das oportunidades, né? Outro dia até, eu tenho muitos haters nas redes sociais, tá? Como eu sou essa pessoa que fala muito as coisas do meu pensamento, a vida como ela é, e aí eu falo de meritocracia, que eu fico irritadíssima, porque eu falo, cara, para de falar de meritocracia se a gente não parte da mesma posição. Uhum. A gente parte de lugares diferentes, né? Se não temos as mesmas oportunidades, estamos falando de desigualdade e privilégio. Né? Assim, e não estou falando com isso que as pessoas que tiveram privilégio são pessoas más, não é nada disso. É simplesmente olhar para esse lado da sociedade que não tem nenhum acesso, não tem oportunidade e a gente precisa oferecer. Sem dúvida, né? E olhando aqui os nossos processos de formação, né? Muitas das mulheres vêm com relatos, né, que depois que iniciaram o curso, se separam dos seus maridos. A gente, no primeiro momento, ficava um pouco chocado, assim, mas por quê? E a gente depois entendeu que passa muito pelo caminho da independência financeira, né? Então, as mulheres saem desses ciclos de violência, como você comentou, a partir do momento que ela se sente empoderada, que ela sente que ela não depende mais, né, desse marido, desse, né, agressor. Então, é um movimento, assim, de emancipação feminina lindo de ver. Então, a gente fica feliz com essas separações. Isso é muito mais... É muito legal isso que você está falando, Jennifer, porque no começo da rede, há 10 anos atrás, a gente teve a mesma percepção. Quando a gente recebia vários relatos de mulheres falando que elas estavam se separando dos maridos porque o negócio estava dando certo. E a gente também se assustou, que nem vocês, a gente falava, meu Deus, e agora? Estamos causando divórcios. Aí depois que eu fui entender, eu falei, não, a gente não está causando divórcio. A gente está dando a oportunidade, através da autonomia financeira, que as mulheres tomem suas decisões. E a decisão pode ser, inclusive, tristemente, mas não cabe a nós julgar,
continuar naquela relação abusiva, mas pelo menos ela não vai continuar naquela relação abusiva única e exclusivamente pela questão financeira. Tem um outro ponto que é dependência emocional. Às vezes ela consegue a independência financeira, mas ela tem uma dependência emocional daquele parceiro. Então a gente consegue bem entender isso e é importante a independência financeira para ela decidir. Aí ela tem como seguir os caminhos, é fundamental. Esses relatos são muito mais legais do que relatos de alguém que recebeu R$1 milhão de investimento. Acho que é mais transformador na vida e na sociedade do que outros que a gente vê com mais frequência na mídia. Ana, pensando aqui que a gente está em um momento que as crises e turbulências e inconstâncias e complexidade são cada vez mais constantes. Então, o inconstante é cada vez mais constante agora. E aí, quem mora na periferia, quem trabalha na periferia, quem empreende na periferia, já está acostumado com isso há muito tempo. Essa é uma das verdades também. Claro que piorou, ficou mais complexo com essa crise que a gente está vivendo. Mas olhando para isso, olhando para essas complexidades, quais você acha que são os caminhos agora para quem está desejando empreender, principalmente para as mulheres que estão desejando empreender? Muito bacana a sua pergunta, Luiz. Assim, a pandemia escancarou algumas coisas, né? Mostrou para a sociedade algumas coisas. Triste que a gente precisou de uma pandemia para isso, mas considerando que ela está aí, a gente não tem o que fazer, a pandemia é dado, né? Não tem mais o que fazer. A gente escancarou que os pequenos negócios são muito importantes para a economia. As pessoas não tinham essa visão. Muita gente falava para mim, nossa, por que está se falando tanto dos pequenos negócios? Aí eu falei, pois agora vocês entenderam que 60% dos empregos do país não são gerados pelas grandes empresas, são gerados pelos pequenos negócios, pela a padaria do seu bairro, o barzinho, a lojinha, é isso que gera a maioria dos empregos no Brasil. Falei, bom, então a pandemia expôs isso. A pandemia também expôs que as mulheres foram as mais afetadas pelo processo como um todo. Por quê? Elas foram afetadas nos negócios por conta dos segmentos dos negócios. A maioria das mulheres empreendem em moda, beleza, estética, alimentação fora de casa e serviços. E esses foram os segmentos mais afetados pela pandemia. Então, o negócio delas recebeu, tipo assim, no tsunami, recebeu aquela onda que foi levando e tirando tudo da frente. A gente fez uma pesquisa em maio e 85% das mulheres empreendedoras disseram que os negócios delas foram muito afetados pela pandemia. Então, a gente teve essa questão. Associado a isso, a gente tem o fato de que elas têm as questões que nós acabamos de falar, né? Os filhos dentro de casa, para quem tem o privilégio, né, de estar trabalhando dentro de casa, a questão de ter que cuidar da educação dos filhos, esse negócio do online, que é uma confusão, o trabalho doméstico, a própria saúde emocional e física, né? Porque tem vários fatores que estão envolvidos aí. Fala-se, inclusive, de uma pandemia de saúde emocional nos próximos anos. E tudo isso adicionado, a mulher poderia, por exemplo, falar, acabou, não quero mais isso, chega de empreender. Mas o que eu tenho visto nesses últimos 6 meses são as mulheres falando assim, o que eu tenho que fazer para manter meu negócio vivo, para fazer as coisas acontecerem e para continuar de pé. Isso é muito sensacional. E aí o que eu tenho visto nesse processo como um todo são as mulheres inovando em pequenas coisas, assim, em exemplos, porque às vezes as pessoas pensam que inovação é aquela coisa ciência da NASA. Eu tenho visto as mulheres fazendo tantas coisas incríveis, desde uma mulher que vendia o bolo fatiado e agora as famílias estão em casa, ao invés de vender inteiro, que fica muito grande para a família, e nem vender fatiado, que também não funcionaria, ela vende em 4 pedaços. Então, uma família pega 1/4 do bolo. Olha que coisa boba, simples e super tranquila da pessoa fazer. Essa é uma coisa. Uma outra cabeleireira que fez um negócio incrível. Ela, claro, as clientes não estão indo no salão dela. Aquelas clientes que faziam tintura, ela montou uns kitzinhos com as tintas que aquela cliente usava, fez um manualzinho de instrução e mandou para casa das clientes para que elas mesmas aplicassem
e a cliente pagava para ela por conta dessa ajuda, desse manual. Olha que coisa legal. Assim, são pequenas inovações que as mulheres estão se movimentando. Recentemente também saiu uma pesquisa da FGV e do Sebrae falando que elas estão sendo mais inovadoras. É óbvio, né? Foram as mais afetadas, estão perdendo o dinheiro. Elas têm que se movimentar e 40% delas sustentam a família com o dinheiro que vem do negócio. Então, o resumo da ópera é que elas estão fazendo mais, elas vão sair com mais rapidez da pandemia, elas estão mostrando mais ação, e eu acho que se a gente tivesse de verdade governo ajudando também, seria muito melhor, porque aí a gente conseguiria sair com mais rapidez da pandemia. É isso que a gente tem falado e feito aqui na rede o tempo inteiro. Bora ajudar as mulheres a fazer transformação digital, a fazer renovação de conteúdo, porque é importante que elas continuem com os negócios na ativa. Show de bola, né? Então, essa linha da adaptação foi muito rica, né, que a gente viu. Então, adaptação de produtos, serviços à distância, delivery, né? Pessoas se adaptando, quem trabalhava com moda, criando máscaras, venda de vouchers, né? Então, buscando realmente criar um caixa dentro das possibilidades, né? E aí, além desses 2 casos que você citou, né, de 1/4 do bolo e também dos kits, que mais, assim, que te surpreendeu dentro da rede Mulher Empreendedora, assim, que você viu e falou, caramba, que puta sacada, que transformação? Olha, tem coisas muito legais. Por exemplo, tem um restaurante de mãe e filha, ele chama Soul Food. Então, a Maíra e a mãe dela tinham um restaurante. Imagina, as pessoas não vão mais para o restaurante. Claro, elas adotaram o delivery, tá tudo bem, né? Mas o delivery não consegue fazer o mesmo faturamento que elas tinham antes. Então, ficou bem difícil a situação. Aí elas tiveram uma ideia de fazer kits para mandar para casa. Assim, kit, porque elas têm um restaurante de comida saudável, de origem orgânica, com todo um conceito. Elas começaram a montar tipo umas cestas que você escolhe lá o kit que você quer e ela manda entregar na sua casa. Tá todo mundo fazendo comida em casa agora, né? Então, legal a ideia delas de fazer isso. E aí elas expandiram mais ainda essa ideia, mesmo elas são bem pequenininhas, o negócio delas é bem pequeno. Mesmo elas expandindo para essa ideia da cesta, elas pensaram, poxa, tem empresa que está fazendo ação de café da manhã para os funcionários, cada um dentro da sua casa. E elas montaram um esquema, encontraram um operador logístico, né, alguém que pode fazer a entrega para elas, e começaram a montar kits de café da manhã, porque as empresas estão mandando para motivar os funcionários. Ou seja, dentro daquilo que elas fazem, elas lidam com comida, fazem comida, elas estão buscando soluções. Tem as soluções óbvias, como o que a gente está falando, vamos vender pelas redes sociais, vamos fazer delivery, tudo isso elas fizeram também, mas às vezes isso não é suficiente. Então Você tem que repensar onde você busca outros clientes ou outras formas de você entregar o seu produto, o seu serviço. Foi isso que elas fizeram, porque o restaurante delas fechou. Ela não tem porta aberta, está fechado. O que elas estão fazendo é isso. Elas ficaram muito assustadas no começo, o que faz todo sentido, todo mundo ficou assustado, mas aí elas foram encontrando os modelos. Tem coisas para ajustar? Sempre vai ter. Quem tem negócio é isso, né? Sempre buscando formas de fazer diferente. Mas elas estão conseguindo se reinventar e fazer as coisas acontecerem. Muito legal esse exemplo, muito bacana. O que é interessante desses exemplos, o que eu estou acompanhando, é que tem muita gente criando basicamente um outro modelo de negócio, uma outra fonte totalmente nova de receita e que em algum momento as coisas vão voltar ao normal, em algum momento ela vai poder reabrir o restaurante. Daí ela vai ter o restaurante, as cestas que ela entrega e ela vai ter o café da manhã, que talvez não seja igual, mas talvez ela tenha uma rede de empresas que ela pode fornecer coffee break de outra forma. Então, quem está conseguindo se adaptar agora, quem está conseguindo fazer as mudanças, quando voltar as coisas ao normal, a pessoa vai ter 2 negócios, 3 negócios, vai ter mais fontes de receita, né? Mais lugares por onde o dinheiro entra e provavelmente vai estar mais forte, mais robusto ali para outras possíveis confusões como essa que possam acontecer.
E aí, já aproveitando isso, eu vou engatar minha próxima pergunta, Ana. Basicamente, a gente vive um momento instável e turbulento, como eu tô falando aqui. Tô sendo quase um cara que fica pregando o fim do mundo. Não é muito essa ideia de ficar pregando o fim do mundo, mas a gente sabe que, para quem empreende, vai ter que... Acho que tem 2 palavras-chave: mudança e adaptação. 2 coisas que ninguém gosta. Ninguém gosta de ficar mudando ou se adaptando, mas para quem quiser continuar empreendendo, quem quiser continuar tendo um negócio, essas são as 2 palavras de ordem para os próximos anos, para as próximas décadas, para os próximos meses, para os próximos dias, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco, Ana, de uma visão que você tem ou de alguma dica de como as pessoas podem provocar essas adaptações e mudanças de dentro para fora e não esperar que o ambiente consuma elas. E aí sempre um foco nessa galera que o Empreende Aí, a Rede Empreendedora fala, que são os pequenos empreendedores, as mulheres empreendedoras, a galera que está ali na ponta. Tocou num ponto que eu acho fundamental. Eu tenho falado muito para as empreendedoras e para os empreendedores em geral. A gente tem que trabalhar nossa saúde emocional e nosso autoconhecimento, né? É fundamental, porque a gente precisa estar fortalecido para enfrentar esses momentos difíceis. E eles são difíceis, como você mesmo falou, Luiz. Não é pregar aqui, ser cavaleiro do apocalipse, mas é falar a realidade, né? A gente precisa falar a realidade. E a realidade não é tão simples. O que eu tenho recomendado para as pessoas, além de trabalhar essa questão da saúde emocional e do autoconhecimento, que parecem coisas muito sofisticadas, mas nada mais é do que você ouvir o que o teu corpo te fala, o que o teu coração te fala, o que a tua mente te fala. Eu não sou psicóloga, não sou especialista em autoconhecimento, não sou nem coaching, mas o que eu falo para as pessoas é isso, é do meu exercício, da minha vida inteira, passando por vários desafios, de parar e ouvir de verdade o que o teu corpo, o que a tua alma, o que o teu coração está falando para você. Acho que isso é importante. E se preciso for, buscar ajuda, né? Hoje tem vários movimentos e iniciativas gratuitas de apoio psicológico, porque as pessoas precisamos, inclusive, tirar essa coisa de que quem precisa de apoio psicológico ter preconceito em relação a isso. Colocando essas questões, o que eu tenho recomendado para todos os empreendedores? Não importa se você tem uma banquinha na periferia, se você tem um negócio um pouquinho maior, não importa. É você estar aberto às possibilidades. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir, eu não sei se vocês percebem isso também aí no movimento de vocês. Tem gente, por exemplo, é muito comum, vem pedir mentoria aqui pra gente, mas na real não quer ouvir mentoria, quer ouvir o que está na cabeça da pessoa e quer que a gente fale o que ela quer ouvir. E muitas vezes, para a gente crescer e para a gente se desenvolver, a gente tem que ouvir coisas diferentes do que a gente pensa. Então, a primeira coisa que eu coloco para todos os empreendedores é: tente ouvir o que está acontecendo à sua volta, perceba o que está acontecendo com as pessoas, perceba o que as pessoas estão buscando, porque são os potenciais clientes, meus, seus, de todo mundo. O que as pessoas estão buscando? O que mudou durante a pandemia? Essas mudanças vão continuar no pós-pandemia? Eu não sei, vocês não sabem, a gente não sabe, mas é esse tipo de observação, ficar atento ao que as pessoas estão fazendo, o que está sendo valorizado agora, o que as pessoas vão valorizar, ou seja, isso não é analisar tendência, não é coisa sofisticada, é olhar de forma clara e transparente o que está acontecendo à sua volta. O que as pessoas estão comprando mais, o que elas estão comprando menos, o que elas estão valorizando mais, o que elas estão valorizando menos. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto é buscar se capacitar. Eu sei que é duro, principalmente para as mulheres, viu, gente? A gente ouve aqui muito na rede, vocês têm muito conteúdo, muita informação, mas eu não dou conta. A gente fala assim, você tem que se organizar, né? Eu sei que é duro, principalmente quando tem filho, eu tenho 2 filhas, a realidade não é simples, ainda mais com a pandemia ficou mais difícil, mas assim, reservar alguns momentos quando você se coloca em prioridade. Buscar conhecimento é se colocar em prioridade. E eu tenho tentado fazer isso. Não é um processo fácil, não é uma mágica, não acontece da noite para o dia. Mas a gente tem que buscar. O bom empreendedor ou a boa empreendedora é aquela que está ligada e está ligado no que está acontecendo e está buscando aprender.
né? E aprendizado é constante. É uma coisa chata, eu sei, nem todo mundo gosta de ficar na frente do computador, principalmente agora, tendo que aprender, ouvir alguém falar. Eu voltei para o banco da escola há 4 meses, eu estou fazendo um curso, 3 meses, um curso toda terça-feira, mas eu me obriguei a fazer isso, e isso não independe do estágio do negócio que você está. Você tem que buscar conhecimento o tempo inteiro, isso é fundamental e isso vai fazer a diferença. Bacana, Ana, acho que você trouxe 3 pontos que a gente também preza muito por aqui. O autoconhecimento, olhar para si mesmo. A Jenny é psicóloga, então... Eu ia dizer que, nossa, adorei as dicas, porque super nos representam. Então, acho que você foi certeira e assertiva no que você trouxe aí. Boa. Aprender a escutar. Empreendedores e empreendedoras, escutem essa dica. Aprendam a ouvir, aprendam a escutar. Quem tá sendo mentor, quem tá ali para apoiar o seu negócio, tá para apoiar o seu negócio. Não tá para concordar com você e nem para... te criticar, só quer realmente apoiar o seu negócio. Escutem essa dica, escutem. E a terceira dica é continuar buscando formações, conhecimento, e acho que vale dizer que isso não está somente em cursos, né? A gente tem muito livro bacana, que aí você consegue se organizar no seu tempo, tem muito conteúdo na internet de qualidade, e aí tem que fazer uma curadoria, porque tem algumas coisas meio ruins também, mas tente buscar ali, começar a se organizar para isso, como a Ana falou. Muito bacana nas suas colocações, concordei totalmente. Ouvi e concordei. Que ótimo! Então agora a gente tem uma sessão onde a gente vai rodar algumas perguntas que a gente coletou aqui com a nossa rede de mulheres empreendedoras, potências e forças. A primeira delas é a Beatriz, do Cruzando Histórias. Talvez você se recorde da Bia. Maravilhosa, Bia, nossa embaixadora, multiplicadora, uma querida. É a própria. Parceiraça, também faz parte da nossa rede, do nosso movimento aqui. E é isso, né? Os empreendedores vão consumindo e bebendo de diversas fontes para se fortalecer cada vez mais. Acho que essa rede de apoio, né, Ana, ela é extremamente importante para esses pequenos empreendedores que estão nascendo, né? Sem dúvida nenhuma, Jenny, sem dúvida nenhuma, tá? Fazer parte de rede de apoio é fundamental. Vou soltar aqui a pergunta da Bia. Pergunta aí! Ana, o Brasil já vive uma crise de anos, né? E nós estamos há meses lidando com a pandemia, o que fez com que tudo se agravasse. Tudo indica que o empreendedorismo virá com força. E a minha pergunta para você é: qual é o melhor caminho para a retomada da pequena empreendedora? Investir e assumir riscos ou segurar os recursos e ter cautela? Conta aí pra gente. Um beijo. Que pergunta difícil, dona Bia! Um pouco dos dois, um pouco do investir e um pouco do cautela também. O que eu falo da cautela? Segurar contas, segurar custos que são desnecessários, né, que não estão diretamente ligados à entrega do produto ou do serviço. Isso é fundamental, né? Tem uma frase que eu nem lembro mais de quem que é, que custo é que nem unhas, você tem que cortar sempre, né? Você tem que ficar o tempo inteiro de olho. Mas se você, ao mesmo tempo, também não olhar para frente, não pensar estrategicamente, não investir e assumir risco, a chance de dar certo também é pequena. Né? Empreender não está ligado à área de conforto, não é aquela coisa que todo mês você sabe que você vai receber, você sabe quanto vai cair na sua conta, você só sabe do quanto vai ter de contas para pagar. Mas de contas a receber é sempre um mistério, né? Porque você fica o tempo inteiro torcendo para que tudo dê certo. Então, é naturalmente assumir risco. Claro que o seu desafio, o desafio de qualquer empreendedor ou empreendedora, é minimizar esses riscos. Como é que você minimiza esses riscos? Planejando o máximo possível que você conseguir, organizando, pensando nas suas vendas, como é que você traz cliente, como é que você organiza as entregas de cliente, para tentar minimizar esse risco. Mas risco para empreendedor faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Se não quer risco, sei lá, vai fazer outra coisa, funcionário público, porque nem empregado de empresa convencional você vai ter risco também, você pode ser mandado embora. Funcionário público, acho que dependendo das funções, até pode não ser demitido, mas se não quiser risco, acho que esse é o caminho. Mas até funcionário público hoje em dia está correndo risco, né? Pois é. Com tantas revisões que estão sendo feitas, acho que não tem muita estabilidade, não. Para onde a gente olhar tem risco, são riscos diferentes, mas tem que ser assumidos. Gostei bastante também da sua resposta, porque não é
nem sim para um, nem sim para o outro, né? Depende. E quando a gente fala de empreender, a resposta muitas vezes é as duas coisas ou nenhuma das duas coisas. Vai depender muito da área, do negócio, mas muito, muito legal que você trouxe. Maravilha. Bom, e a próxima pergunta é da Suelen, da Afroish. Vamos ouvir, então, o que a Suelen tem a perguntar para a Ana Fontes. Pergunta aí! Oi, Ana, tudo bem? A minha pergunta tem a ver com geração de renda, no sentido de que nós temos que manter o nosso negócio sustentável. E dentro disso, precisamos, né, ter o nosso Prolabore, fluxo de caixa e ainda termos o lucro em cima de tudo isso. Como que nesse momento a gente consegue equilibrar tudo isso, né, entendendo a situação, e ainda assim conseguir ter a nossa sustentabilidade e a geração de renda que a gente precisa? Nossa Senhora, pergunta do milhão, Adélia, né? Pergunta do milhão. Se eu soubesse a resposta, eu fazia para mim, tô brincando. Mas é assim, fluxo de caixa mata uma empresa, mata o negócio. Se você não tiver um fluxo de caixa equilibrado, eu já vi, assim, acompanhei dezenas, centenas de negócios que a pessoa falava, nossa, eu faturo bem, mas no final do mês as contas não fecham, não sobra. Porque, na verdade, estava vendendo a 30, 60, 90 e comprando à vista. Então, não há situação de caixa que resista, a não ser que você tenha dinheiro ali para fazer capital de giro. Eu acho que o grande desafio hoje é você olhar para a parte financeira da sua empresa, e essa é uma questão que as mulheres fogem, né? 80% das mulheres da rede dizem que delegam as finanças dos negócios para os companheiros, ou para o companheiro, ou para um sócio, ou para alguém do sexo masculino. E minha mensagem é, mulheres, olhem as contas da sua empresa, olhem o fluxo de caixa. Você não precisa ser contadora nem mega especialista, você precisa entender sim do seu negócio, o quanto que é uma margem de um produto, o que é um Prolabore, como ela falou, porque às vezes as pessoas confundem, né? Eu quero um Prolabore, mas o meu Prolabore que eu quero é que vai me sustentar. Mas se o seu negócio não tem condição nem estrutura financeira para te dar um Prolabore que você pode se sustentar, você tem que repensar o seu negócio ou repensar o seu Prolabore. Esse é sempre um desafio, principalmente agora que a gente está vivendo a pandemia, e muitas empreendedoras falando para mim, não estou conseguindo ter lucro nenhum, mas estou conseguindo ainda manter minimamente o meu Prolabore. Eu falo, nossa, então você está ali na nata da nata, parabéns, né? Você está sendo diferenciado, vamos lá dar os parabéns para você. É um desafio, né? Esse é o desafio constante de nós como empreendedores, tentar buscar novas receitas sempre. Modelo de negócio, que é de onde você tira o dinheiro, é alguma coisa que você tem que olhar todo dia, toda semana, todo mês. Porque muitas vezes você está olhando para um canto que você acha que é ali que vai ter a sua receita, e não é daquele canto, é de um outro, né? De uma outra coisa que você faz que está vendendo mais, que está dando uma margem melhor. Então, o resumo da ópera, tentando responder a pergunta dela, que não tem uma resposta simples, você tem que olhar para o seu fluxo de caixa, entender minimamente do financeiro, fazer essa separação de Prolabore do que é lucro, tentar entender se o seu negócio consegue oferecer o Prolabore que você está imaginando, ou se você tem que buscar novas receitas para conseguir de verdade ter um Prolabore melhor. É uma equação, não é simples, não tem uma fórmula mágica, mas tem sim um caminho que você pode seguir. E o segredo é acompanhamento, né? Acho que diário. No laço ali, gente. Estamos chegando ao final do nosso papo, final desse nosso segundo episódio do Empreende Aí Cast, com a maravilhosa Ana Fontes. E aí eu queria, Ana, pedir para você deixar um recado final e também onde a gente acompanha você, a Rede Mulher Empreendedora. Conta aí pra gente. Nossa, uma delícia. Primeiro passou super rápido, nem parece que foi tão rápido assim. Quero demais agradecer a oportunidade de falar com vocês. Eu super admiro o trabalho que vocês dois fazem. Vocês falaram que me admiram no começo, mas eu admiro vocês sempre. Estou lá curtindo tudo que vocês postam. Acho super bacana. Acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível, uma transformação que pode não parecer gigante para quem está fora, mas eu sei o quanto é gigante o que vocês estão fazendo. Obrigado. E a minha mensagem final é assim,
façam parte de redes, façam parte do Empreende Aí, faça parte da Rede Mulher Empreendedora e de outras redes que você achar que faz sentido. Fez muita diferença na minha jornada ter gente que me apoiasse, que me desse conselho, recomendação, que pegasse na mão naquela hora que eu falei, não quero mais empreender, cansei desse negócio, né? Eu tive muitas pessoas bondosas, pessoas boas, né, que estavam ali e me ajudaram nessa jornada. E outra recomendação é valorize o tempo e o trabalho das outras pessoas. O que Jennifer e Luiz fazem é incrível, eles estão dedicando o tempo ali a fazer a diferença na vida dos outros. O que nós da rede também fazemos é exatamente isso. Acho que é muito importante a gente valorizar quem está fazendo coisas sérias, genuínas e verdadeiras. Como o Luiz comentou, empreendedorismo de palco, eu quero distância de empreendedorismo de palco, eu quero gente que faz e que mostra o que faz, acho que é fundamental. Então é isso, como vocês me acham, eu sou em todas as redes sociais o mesmo @AnaFontesBR. Eu simplifiquei até para simplificar a minha vida, senão eu estava doida. Então, AnaFontesBR em todas as redes e a Rede Mulher Empreendedora está em todas as redes como Rede Mulher Empreendedora. Nos acompanhem, nos sigam e é muito bom, adorei o papo com vocês, gente. Gratidão, querido, o prazer foi nosso em poder trocar e uma honra te receber aqui, uma mulher gigante aí do empreendedorismo. A gente estava com um friozinho na barriga, mas fluiu super bem. Foi ótimo o nosso papo. E também acompanhe a Empreende Aí, né, nas redes sociais, então Empreende Aí Oficial no Instagram e nas demais Empreende Aí. Eu estou também como Jennifer A. Rodrigues. Eu estou como oluiz.coelho. Beijos, obrigado, Ana. Obrigado você que ouviu o podcast até aqui. Compartilha com as amigas, com as inimigas, com todo mundo, para todo mundo ouvir esse podcast. A gente levar o empreendedorismo para muita, muita, muita gente. Beijos e até a próxima. Beijos, tchau, tchau. Beijo, gente. Empreende Aí Cast é um oferecimento da Empreende Aí, Escola de Negócios da Periferia para a Periferia, que capacita empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas. Nos acompanhe no Instagram, no @EmpreendeAíOficial e no Facebook e LinkedIn, por @EmpreendeAí. Essa temporada tem o apoio do Itaú Mulher Empreendedora e da IFC. Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas.